Olá, acadêmicos! Estamos aqui para a nossa disciplina, né, no programa de regularização, disciplina de matemática financeira, onde estaremos, né, trabalhando nesse curto período aí os conceitos, né, financeiros ou os conceitos matemáticos aplicado ao meio financeiro, vamos dizer assim. Trabalharemos alguns conceitos e nessa aula em específico iremos trabalhar as aulas ou os conteúdos das aulas que serão abordados na nossa primeira avaliação, na A1, como será e está sendo já postado para vocês lá no nosso portal virtual no Educa, beleza? Bom, pessoal, o que nós vamos abordar em específico nessa aula? Estaremos abordando aqui 4 temas que com certeza vocês na vida, né, de vocês no dia a dia, vocês já ouviram falar muito. E mesmo porque também vocês escutaram ou já estudaram boa parte desses conceitos lá no ensino fundamental e médio. O que nós vamos fazer aqui é fazer uma recapitulação disso aí, rever alguns conceitos e aplicá-los, beleza? Vamos lá então? Então nós temos aí a nossa revisão para a A1 de matemática financeira e quais serão os temas que nós vamos abordar nessa aula aqui? Tá, pessoal? Os temas nessa aula que serão abordados serão grandezas proporcionais e porcentagens, que não é nenhuma novidade para vocês, vocês também já viram esses conceitos em disciplinas de matemática básica lá no ensino fundamental e médio, nós vamos só dar uma revisão disso daí. Iremos abordar também o sistema de regime de juros simples e juros compostos, né? Então trabalharemos com juros simples e juros compostos, aonde estaremos mostrando a diferença entre um regime de capitalização simples e o regime de capitalização composta. Estaremos verificando que, a partir de uma certa data ou de um certo período, o regime composto ele é favorável para quem recebe, desfavorável para quem está pagando. Todo mundo sente isso aí, quando fala no bolso, todo mundo já entende bem dessa parte de juros. Mas também temos que pensar bem aquilo que, sempre que as pessoas falam em juros, juros compostos para quem está recebendo é sempre melhor. Depende do período que você está trabalhando, ou que você está aplicando. Se você aplicar num período menor do que um período ou uma anuidade inteira, você com o juros simples você tem mais privilégio, você tem mais vantagens. A gente vai discutir isso daí. Estaremos vendo também, pessoal, a questão dos descontos simples. E aí, desconto todo mundo já sabe, né? O que é um desconto? Quando você tem um dinheiro aplicado, ou você tem para receber alguma coisa, ou você tem para pagar, se isso é antecipado e existe um juro capitalizando esse montante, o que você faz com o desconto? Se você antecipa esse pagamento, você tem direito ou dever de realizar o desconto. O que a gente vai verificar que nesse desconto simples, aqui nós vamos trabalhar com desconto comercial e desconto racional. E a gente vai verificar assim, que o modelo matemático para se calcular é diferente, dentro dos critérios abordados para cada um. Beleza? Bom, então vamos iniciar. Nas grandezas proporcionais, quando você começa a trabalhar as grandezas proporcionais, primeira coisa que você tem que pensar, essa grandeza proporcional, ela é diretamente ou ela é inversamente proporcional? E aí, quem vai te dizer se é inversamente ou diretamente, é todo o contexto do problema ou do sistema, né, que foi proposto no conceito matemático. Mas isso é muito tranquilo. O que você vai ter que fazer aí é sempre fixar uma relação ou uma variável e analisar ela em função das demais. Se quando você aumenta uma variável, consequentemente a outra também tem que corresponder a um aumento, quer dizer que é diretamente. Se ocorre o contrário, ela é inversamente proporcional. Tá? Então a gente vai trabalhar com isso daí. Então veja só, quando você começa a trabalhar essas grandezas inversamente ou diretamente proporcionais, você também tem a ideia de quê? De visualizar ou de estudar aquelas famosas regrinhas de 3. Só que nós temos os conceitos de regras de 3 simples e regra de 3 composta. A diferença entre elas é simples.
Ó, ficou até legal, né? Regra de 3 simples, a diferença com a composta é simples. Mas, na verdade, é um critério que você tem que analisar da seguinte forma. Se eu só estou trabalhando duas grandezas, é uma regra de 3 simples. Se eu trabalho com mais de duas grandezas relacionadas ao mesmo problema, ela é composta. Agora, eu posso ter a regra de 3 simples diretamente ou inversamente proporcional. A mesma coisa acontece com a regra de 3 composta. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos pegar aí um exemplo já para a gente começar a analisar. Veja, tem um exemplo aí. Sigam aí. Se 5 torneiras enchem um tanque de em 450 minutos, 9 torneiras encherão esse tanque em quantos minutos? Esse problema do tanque aí é um problema clássico, né? Se você pegar qualquer literatura que envolva a regra de 3 simples, o probleminha da torneira está lá. Bom, mas vamos pensar como que seria isso daí. Vamos primeiro separar as variáveis de cada um dos conceitos que nós estamos abordando. Então, nós estamos abordando dois conceitos. Primeiro, trabalhamos torneira e trabalhamos tempo. Então, veja só, acompanha aí comigo, pessoal. Está dizendo o seguinte, se 5 torneiras, olha, 5 torneiras levam 450 minutos para encher um tanque. Se você está mantendo o mesmo tanque, olha só, eu não estou falando que mudei o tanque é o mesmo. Aí fala o seguinte, 9 torneiras, quantos minutos vão levar? Se eu estou mantendo o mesmo tanque, ou seja, estou relacionando ao mesmo tanque, se eu aumento o número de torneiras, o que acontece com o meu tempo? O meu tempo passa a ser o quê? Pode diminuir, não é isso? Ou deve diminuir. Então você tem uma regra de 3 aqui. Para você montar essa regra de 3 é bem simples, olha só. Você tem que 5 está para 9. Aí agora veja que houve uma inversão. De acordo com o que eu mostrei anteriormente, eu vou até voltar para vocês verem, olha, eu tenho 450 sobre x, mas veja que eu já comentei, você tinha 5 torneiras para encher um tanque, vou citar aqui um exemplo, de 200 litros. Se você aumentou para 9 torneiras, para encher esse mesmo tanque de 200 litros, o que vai acontecer? Eu preciso de menos tempo, então é inversamente proporcional. E quando você tem inversamente proporcional, o que você faz? Você inverte, né, uma das suas razões, beleza? No caso aqui, eu optei por inverter quem? A razão tempo. Mas eu poderia ter feito a mesma coisa com a razão torneiras. Ficaria 9 sobre 5 e manteria 450 sobre x. Então aí não faz diferença. Bom, aí é multiplicar meios e extremos, ou melhor, né, como vocês viram aí no ensino fundamental, multiplicar cruzado. Quando você realiza essas multiplicações, então eu tenho 9x é igual a 5 vezes 450. Resolvendo essa operação básica da matemática aí, você vai chegar ao quê? Que se você for encher o mesmo tanque colocando 9 torneiras, o seu tempo vai cair para quanto? Para 250. Por isso que essa regra de 3 simples, ela é inversamente proporcional. Beleza? Bom, a regra de 3 simples eu trabalho com duas razões, né? Eu faço uma proporção aqui. Agora, e quando eu tenho uma regra de 3 composta? Então vamos ver um exemplo? Ó, pessoal, até tinha que trocado aqui, tá? Aqui é a regra de 3 composta. Olha só, o dono de uma fábrica de automóveis sabe que precisa de 48 mecânicos para fazer 10 automóveis em 5 dias. Quantos mecânicos seriam necessários para fazer 20 automóveis em 12 dias? Bom, então vamos pensar. As variáveis que eu tenho é o quê? Mecânico, automóveis e dias. Não é isso? Então vamos montar isso aqui para a gente analisar. Então veja só, acompanhe na linha. Eu tenho 48 mecânicos, produzem 10 carros em 5 dias. Quer saber quantos mecânicos são necessários para produzir 20 carros em 12 dias. Agora, o que acontece? Vamos analisar. Eu tenho 3 razões e estão relacionadas entre si. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fixando uma e comparando as outras duas. Então, pessoal, vamos pensar da seguinte forma. Vamos pensar que o número de dias
ó, essa coluna, número de dias, ela seja sempre o mesmo, tá? Vai ser 10 dias, por exemplo. 10 dias não vou mexer. Aí agora eu pergunto para vocês, se 48 mecânicos constroem ou montam 10 carros em 10 dias, fixando os dias, se eu aumentar o número de carros e vou manter o mesmo número de dias, obrigatoriamente eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aumentar também o número de mecânicos. Então essas duas grandezas, elas são o quê? Diretamente proporcionais. Beleza. Agora eu vou relacionar aquelas grandezas, no caso mecânico, com dias. E vou fixar a quantidade de carros, seja 10, 15, 20, vamos considerar que seja 10 carros. Eu estou falando que 48 mecânicos constroem ou montam, né? Montam 10 carros em 5 dias. Agora, quantos mecânicos serão necessários? Veja só, quantos mecânicos serão necessários para montar os mesmos 10 carros trabalhando 12 dias? Então veja, a quantidade de carro é a mesma. Eu estou aumentando o número de dias. Quer dizer o quê? Que eu posso diminuir o número de mecânicos. Então você tem entre mecânicos e dias trabalhados uma grandeza inversamente proporcional. Por isso que quando eu coloquei aqui, veja, eu tenho duas setinhas quando eu comparo a grandeza mecânicos e carro, as duas setas estão na mesma direção, porque eu provei para vocês, comentando anteriormente, que são diretamente. Quando você pega dias trabalhados e mecânicos, elas são inversamente. Então, apenas uma dessas duas é inversamente proporcional. Poderia ser as duas? Não tem problema. Eu poderia ter mais grandezas e todas elas serem inversas? Posso também. O que eu tenho que fazer é analisar fixando as demais. Bom, como que eu vou resolver isso aí? Veja só, pessoal. Vou resolver da seguinte forma. Veja que eu tenho numa linha a grandeza mecânico e dias, elas são o quê? Inversamente proporcionais. Não é isso? Então eu inverti essas duas colunas aqui, ó. Tá vendo? Carros e dias. E quando você realiza esse produto, veja, eu tenho X mecânicos vezes 10 vezes 12. Ó, esse multiplicando aqui, inverso esse. Depois eu tenho 48 multiplicando quem? 20, porque era diretamente. Ó, 48 diretamente 20. Multiplicando quem? 5. Não é isso? Bom, e aí, resolvendo a operação matemática básica, aí você vai chegar aqui o quê? Que você vai chegar que é necessário aí, nesse caso específico, de 40 mecânicos. Beleza? Então, quando você for trabalhar uma grandeza inversamente proporcional, uma regra de 3, simples ou composta, você tem sempre que pensar da seguinte forma. Se for simples, você tem duas grandezas para analisar. Compara uma em relação à outra. Se para uma está aumentando e a outra está diminuindo, inversamente. Quando você tem 3 ou mais grandezas, aí passa a ser uma regra 3 composta. E aí você vai fixando. Ó, você tem uma grandeza que você não conhece, que no nosso caso aqui foi mecânico X, você fixa as demais e vai comparando uma a uma. Tudo bem? Beleza? Vamos seguir? Bom, então nós vimos aí, pessoal, a parte de regra de 3 simples e compostas, as grandezas que podem ser inversamente ou diretamente proporcional, mas nos nossos temas, né, no nosso tema da nossa aula, já falei com vocês, nós também vamos abordar quem? Um tal de juros simples e juro composto. Bom, juros todo mundo sabe, todo mundo num curso de ciências contábeis trabalha com dinheiro, né? Então, e tem muito dinheiro, porque se é uma pessoa que tem muito dinheiro, é os contadores, porque mexe com muito dinheiro, então acaba que tendo. Só não pode até não ser dele, mas tem. Né? Então, veja só, juros simples e juros compostos. Então, nós vamos abordar isso daí. É claro que nós vamos abordar num modelo matemático. E no curso de vocês vão ter várias disciplinas que vão estar aplicando esses conceitos aqui. Tenho certeza que alguém já está pensando aí assim.
Ah, mas hoje eu tenho a calculadora HP12, ela faz todos esses cálculos. Maravilha, elas fazem todos os cálculos, por sinal, até com mais exatidão do que às vezes você fazendo ele manualmente. Mas você tem que entender esses conceitos. Você vai ser um profissional da área e você tem que justificar para o seu cliente o porquê que aquele capital aumentou ou reduziu de acordo com uma capitalização composta ou simples. Beleza? Bom, quando você começa a analisar, veja só, uma capitalização simples e composta, se você começa a analisar em períodos inteiros, você já consegue visualizar isso aí em um gráfico. Aqui nesse gráfico, pessoal, veja, esse pontilhado aqui é simples e essa reta fechada é composto. Veja que quando você analisa uma capitalização simples, ela é proporcional, ela aumenta proporcionalmente a cada período. Quando você tem uma composta, isso não ocorre. Então, aí o que acontece? Você diz que a capitalização simples ela é proporcional, então o gráfico gera uma reta, e a capitalização composta ela é exponencial, o gráfico dela gera uma curva. Então, o mesmo período na simples e na composta não necessariamente vai gerar a mesma intensidade de juros capitalizados. Tudo bem? Bom, vamos lá. Juros simples. Como que eu posso calcular esse juro simples? Pessoal, o juro simples é aquele juro que você diz, ou que infelizmente os bancos não cobram da gente, que é uma capitalização proporcional, ou seja, todo mês você vai ter um rendimento fixo de tantos por cento. Não é isso? Quando você vai para o composto, é o que geralmente se fala o quê? Que é juros sobre juros. Então, o seu juro daquele mês anterior foi capitalizado para o mês posterior. E assim sucessivamente. Veremos então o quê? Quando nós analisamos o gráfico, a capitalização de juros simples gera uma reta proporcional. A capitalização de juro composto gera uma curva, então é uma exponencial. E como que nós podemos analisar isso daí? Já temos uma ideia. Se é proporcional e é exponencial, exponencial dá a ideia de potência. Então, quando você trabalha com capitalização composta, geralmente você vai trabalhar com uma função exponencial que nós vamos demonstrar agora para vocês. Beleza? Mas vamos partir primeiro do juros simples. Bom, juros simples, Se você tiver um capital e você aplicar ele juros simples, para que você calcule esses juros, basta você multiplicar o capital que foi aplicado por quem? Pela taxa e pelo tempo. Então, a taxa vai ser sempre a mesma, o capital é sempre o mesmo. O que vai mudar, então, o seu valor final, que nós vamos chamar de montante? O tempo. Quanto maior o tempo, maior a capitalização. Não é isso? Bom, então para você calcular os juros simples, ou calcular os juros aplicados a um capital durante um determinado tempo, a uma taxa qualquer, basta você fazer esse produto. Capital vezes taxa vezes tempo. Quando você começa a analisar, e aí, se você vai utilizar a calculadora, pense, a HP12, ela já está lá, é só você jogar o valor. A taxa é 1%, você joga 1 lá e chama a função de taxa, ela vai trabalhar normal. Se você for utilizar uma outra calculadora científica, utilizando essas sentenças matemáticas, você trabalha com a taxa unitária. O que é a taxa unitária? Taxa percentual é porque foi dividido por 100, não é isso? Ou multiplicado por 100, na verdade, E a taxa unitária você divide por 100, beleza? Então, veja só, montante. O montante, seja a juros simples ou a juro composto, é o capital mais os juros de aplicação, tá bem? Bom, quando você trabalha essas equações, pessoal, e você coloca em evidência, o montante de juros simples pode ser calculado simplesmente por quem? Capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Vamos ver um exemplo aí. Um capital de R$2.000 foi submetido a uma taxa mensal de juros de 3% durante um ano. Determine o rendimento desse capital. Então a taxa está
anual. Eu vou calcular já o juro anual. Basta eu calcular quem? Olha, eu tenho o capital que é R$2.000, o tempo que é 1 ano, logo o período vai ser 12. Então, quer dizer, quando eu jogo na minha equaçãozinha juros igual a capital vezes taxa vezes tempo, eu cheguei a quem? 2.000 vezes 0,03, que é a taxa unitária correspondente a 3%, vezes 12, dando um montante aí, um juro de quanto? De 7.200. Se eu quisesse calcular o montante aí, pessoal, o que eu faço? Basta eu somar, então, esse 720 e somar com quem? Com os R$2.000. Fazendo isso daí, eu já calculo, então, o montante. Então, o montante é capital mais os juros, tanto para juros simples como juro composto. Quando você vai calcular o juro composto, veja só, lembra que eu falei que é exponencial? Então, ele envolve uma potência. E quem que é o expoente do juro composto? É o tempo. Então, você começando do montante no juro composto é capital vezes taxa mais 1 elevado ao tempo. Lembrando que esse tempo aí tem que estar relacionado ao período que você vai fazer a aplicação. Quando você organiza essa função, lembrando que montante é capital mais juros, e você vai mexendo matematicamente, como está aparecendo para vocês, vocês vão chegar aqui uma equaçãozinha para calcular somente os juros, é quem? Capital vezes taxa mais 1 elevado a tempo menos 1. Ok? Eu acho mais fácil calcular o montante para depois eu retirar o juro. Fica bem. Eu, particularmente, também acho mais tranquilo usar a equação do montante no juro composto do que a própria equaçãozinha do juro simples. Mas aí fica a critério de vocês. Beleza? Vamos ver um exemplo aí? Veja, calcula o juro e o montante de um capital de 246 mil aplicada a uma taxa mensal de 2% durante 2 anos. Considere o regime de juro composto. Então vamos fazer o seguinte, eu quero calcular o montante e os juros. Bom, quando você coleta os dados, a taxa foi de quanto? De 2% ao mês. Se é 2 anos, eu tenho 24 meses, então o T vale 24. O capital é de 246 mil. E a equação para você calcular o montante é essa que está aí. Montante é igual a capital vezes taxa mais 1 elevado ao tempo. Quando você substitui esses valores nessa equação, você vai chegar ao quê? Que o montante final dessa aplicação a juros compostos de 2% após 2 anos vai ser de R$ 395.675,56. Bom, agora eu quero achar os juros. O que eu faço? Pego esse montante e retiro o capital. Então, para você achar os juros, fazendo essa relação que nós falamos, vai ficar de R$ 149.675,56. Beleza? Viu que isso aí é bem tranquilo? Então, o juros simples, o cálculo do juros simples e juro composto, ele é tranquilo, desde que você identifique quais são os capitais, taxas e tempo proporcional e aplique nas equações. Ok? Pessoal, o que mais nós temos? Taxa equivalente. Bom, o que você tem que tomar cuidado? A juros simples, no juros simples você basta multiplicar a taxa pela quantidade de períodos. No juro composto, não. No juro composto você tem que usar essa equação que nós temos aí. Ó. Taxa que você quer é igual a raiz de 1 mais a taxa atual elevada à taxa que você quer, ao tempo, né, de aplicação que você quer. Aonde o índice dessa raiz é o índice é igual ao período da taxa atual, ó, IA. Quando você calcula isso daí e você joga num exemplo como esse aí, olha, qual a taxa anual que é equivalente a 2% mensal no regime de juros compostos. Então, quando você atribui isso daí, veja só, a taxa que eu tenho é 2%, está aqui. Eu quero jogar isso aqui para uma taxa anual. Só que a taxa que eu quero aqui, veja só, a taxa eu tenho mensal e eu quero a taxa anual. Um ano tem quantos meses? Não é 12? Então, veja, o índice aqui corresponde a 12, o índice da raiz, e o período que eu tenho aqui é a taxa atual, que é quem? Eu quero a taxa anual que corresponde a essa taxa aqui.
Quando você resolve todo esse problema aqui, pessoal, eu não calculei ele aqui, mas aí você batendo ele na calculadora, lembrando aí de utilizar as relações e as operações corretas da calculadora, você vai achar exatamente quanto corresponde 2% mensal no anual. Tá? Isso é bom para vocês olharem. Vocês olham naquele contra-cheque, no extrato bancário, e você olha, taxa mensal, 12%, taxa anual, aí eles colocam lá, sei lá, 200%. Ah, mas não era só multiplicar por 12? Não, quando é composto, tem que tomar cuidado aí. Beleza? Pessoal, aí nós temos os descontos. Quando você fala desconto, é aquilo que eu falei, é você pegar um capital que você tem para receber ou pagar, antecipar e você retirar uma parcela. Como que você calcula isso aí? Nós temos o desconto por fora e o desconto por fora ou comercial e o desconto por dentro ou racional. Quando você trabalha o desconto simples por fora ou comercial, você vai calcular esse desconto simplesmente por quem? Veja aí, acompanha aí. N, que é quem? Valor nominal, que é o valor que você tem a pagar ou receber, taxa, que é o I, e o tempo. Quando você vai calcular o desconto racional ou por dentro, você vai pegar o valor líquido vezes a taxa vezes o tempo. Então, você utilizando essas duas equações, você pode achar esse desconto. Lembrando que o desconto é igual ao valor nominal menos o valor líquido. Então, essas duas equações elas já são propostas lá no material que foi disponível para vocês na aula. Está prontinho lá, todo o desenvolvimento de como chegou, e é só você atribuir esses valores. Vamos verificar aqui um exemplo? Veja só, uma nota promissória com valor nominal de R$16 mil será descontada a uma taxa mensal de 0,8% ao ano, antes da data do vencimento. Calcule a diferença entre os descontos racional e comercial. Veja, é só você selecionar os valores ou os dados, taxa, se é 0,8%, divide por 100 e transforma ela em unitária, deu esse 0,008. É um ano, mas eu quero aplicar mensal, então 12 meses. E o valor que eu tenho dessa duplicata, ou dessa promissória, é 16 mil. Realizando o desconto, então comercial. Olha a formulazinha. Valor nominal, 16, taxa 0,008 vezes 12. Chegamos aí a esse montante, a esse valor de desconto de quanto? R$ 1.536. Realizando o cálculo no desconto racional, olha só, você vai usar essa outra equação. Mas veja que todas as variáveis você já tem aqui no canto. Ó. Quando você atribui, deu um total de quanto desconto? 1.401. Como aí pediu a diferença entre eles, basta você fazer a subtração. Beleza? Viu aí que é tranquilo? Então, se você seleciona todos os dados, na matemática financeira, em qualquer outro ramo da matemática, você tem sentenças matemáticas. É só você atribuir os valores corretamente na sentença. Beleza, pessoal? Pessoal, fica aí um abraço. Estudem bastante para a nossa A1. Espero revê-los, né, após a A1 também, na nossa revisão para a A2. Um abraço a todos.